Eu acho que esse momento do mercado do Atlético, essa temporada, enfim, essa janela está sendo muito esclarecedora para o torcedor em algo que o torcedor do Atlético eventualmente ele em algum momento precisaria começar a se aprofundar, que é uma palavrinha muito importante chamada custo-benefício. O Atlético não vai ter o mercado mais caro, o Atlético não vai ter o mercado mais empolgante, o Atlético não vai fazer as contratações mais valiosas, independente do cenário. Isso eu posso garantir a vocês, minha gente, meu povo. O Atlético ele vai precisar se movimentar de maneira inteligente e vai precisar de se movimentar de maneira assertiva. Óbvio que vai chegar um momento que o clube vai precisar dos seus pontos de segurança, como é o caso do Juan Portilla, jogador que pode e deve jogar a próxima Copa do Mundo, que chega para trazer um pouquinho mais de estabilidade para o setor. Mas no final das contas, jogadores que não são tão caros que podem ser extremamente valiosos a partir do processo de desenvolvimento que o Clube Atlético Paranaense tem nas suas veias e na sua história. Lembrando, Bruno Guimarães, talvez o meia mais valioso do futebol brasileiro no momento, era só um meia do Audax até ter o carimbo do Clube Atlético Paranaense na sua carreira. Kleberson, jogador de Copa do Mundo. E tantos outros, Fernandinho, um dos meio-campistas mais bem-sucedidos que o futebol brasileiro teve no futebol europeu nas últimas temporadas. Todos são meio-campistas que passaram pelo Atlético e, cara, foram catapultizados pelo Atlético na carreira porque o Atlético soube desenvolver esses atletas. Então, olha como o Atlético conseguiu montar um meio-campo extremamente barato e um meio-campo de um potencial absurdo. Olha os números, tá? Que eu separei aqui. Zapelli custou 4 milhões de euros, o jogador mais caro disparado. Aí você tem, na teoria, a sequência de um meio-campo titular com Juan Portilha e Filipinho, que também custaram 4 milhões de euros. Então você está falando de um meio-campo de 8 milhões de euros. Aí você vai para o meio-campo reserva do Atlético, que tem Dudu, tem Jadson, tem Alejandro Garcia, tem João Cruz e tem também o Leozinho. Sabe quanto esses 5 reservas custaram para o Furacão? Zero. Óbvio que você deve ter ali um gasto de formação ao natural com, com Dudu e com o João Cruz, e você deve ter algum gasto de luvas, algum gasto para fechar com o Alejandro, com o Leozinho, com o Jadson, mas no final das contas, gasto de negociação zero. Então a gente está falando de 8 jogadores que no final das contas custaram 8 milhões de euros. A gente está falando de 8 jogadores que custaram 50 milhões de reais. Aí a gente dá uma olhada nas negociações mais valiosas de alguns meio-campistas que estão no futebol brasileiro, né? E só o Danilo do Botafogo tem 23 milhões de euros na sua negociação quando sai do Nottingham Forest para o Botafogo. O Carrascal, quando sai do futebol russo para o Flamengo, 12 milhões de euros. O Andrés Pereira, quando sai do Fulham para o Palmeiras, 10 milhões de euros. Valores em um jogador só que o Atlético em 8 pagou menos. E eu acho que tem 2 pontos para a gente falar sobre o nível do meio campo do Atlético que eu particularmente acho um meio campo excelente. A entrega atual e o potencial. Eu acho que é quando a gente fala de potencial que aí a gente começa a entrar mais profundamente no assunto capacidade de desenvolvimento que o Atlético tem em um contexto ali que a gente conversa pensando em um teto técnico que esses jogadores naturalmente podem alcançar. Eu acho que o Atlético tem pelo menos 5 jogadores de um teto técnico altíssimo. Que eu tô falando do Filipinho. Acho que pode se tornar, assim, um dos melhores e um dos maiores ladrões de bola do futebol brasileiro. E eu comecei a lembrar, por exemplo, do Gregory, como o tempo de maturação do Gregory, que começa lá nos aspirantes do Santos. É um tempo de maturação onde ele consegue se desenvolver quando tá um pouquinho mais velho. Então, imagino que seja um processo parecido com o Filipinho. Não é à toa que o Botafogo perde o Gregory e vem atrás do Filipinho. Você tem João e Dudu que ainda estão nesse processo de transição da base pro principal, que eu acho que
no final das contas, é um processo que você vai amadurecer muito, que você vai tirar muita coisa ali do papel, no sentido de a cada jogo, a cada aprendizado, você ser uma versão melhor do que você era no jogo anterior. Então, esse processo de amadurecimento, de aprendizado de João e Dudu, acho que vão fazer os dois crescerem muito. Acho que o Dudu é um dos mais diferentes e talentosos do futebol brasileiro. O João extremamente moderno, extremamente funcional. Você tem o Leozinho, que é um cara que tem uma idade já mais avançada, mas está começando a carreira dele como jogador. E eu acho que ele tem características, principalmente em capacidade de jogar em espaço curto, que poucos jogadores no futebol brasileiro podem entregar. E você ainda tem o Bruno Zapelli, que, para mim, é um dos principais meio-campistas, tecnicamente, em capacidade criativa, em capacidade de passe. Então você está falando de uma projeção desses caras alcançarem um nível ainda mais alto, e se o trabalho do Odair for realmente um trabalho que desenvolve e potencializa os jogadores, cara, eu acho que a gente pode ter um meio-campo de muito talento, de muita realidade, muita entrega técnica. E aí a gente vê times que recentemente foram campeões e não tinham um aporte financeiro de Galo, de Botafogo do John Textor, de Flamengo, de Palmeiras. O desenvolvimento de jogadores sempre foi um ponto crucial, por exemplo, o Fluminense brigar por coisas maiores. Pro Corinthians agora ser campeão da Copa do Brasil e pro próprio Atlético. Se a gente fala desses times, a gente fala, por exemplo, de um Nino, zagueiro do Criciúma, que foi desenvolvido e virou o que virou, de um André, sabe? O próprio John Kennedy, que, pô, naquele momento entregou bastante. Aí a gente fala no Corinthians atual, como o Bidu cresceu. Como o Bidu cresceu, virando um dos melhores jogadores do time do Corinthians. O Breno Bidon, como foi fundamental na final. Aí você teve vários jogadores aparecendo ao longo da temporada. O Bahia, o Dieguinho. Se você for falar do Atlético, aí a lista aumenta muito mais. Léo Pereira, Renan Lodge, Rony. Jogadores que, pô, entraram na história do futebol brasileiro. Representando o Atlético. Então, para times que querem surpreender, desenvolver, é fundamental. E é óbvio que você precisa também falar de um cenário de entrega atual. Numa entrega atual, na minha visão, você já tem o Zapelli como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na posição dele. É um ritmista de uma classe, de uma capacidade de ditar ritmo muito diferente de tudo que a gente tem. Filipinho é um dos volantes com maior média em desarme que a gente tem atualmente no futebol brasileiro. O Portillo é um jogador que está muito próximo para ir para a Copa do Mundo, defendendo uma seleção colombiana que a gente sabe que é uma seleção que é uma das possíveis surpresas dentro do campeonato. Aí você tem mais quem? O João Cruz e o Dudu. O João, pô, já viveu tanta coisa com a camisa do Atlético, já foi decisivo em um momento final de acesso, mas já jogou Sul-Americana contra a Racing, já jogou Campeonato Brasileiro de Série A contra vários desses times que a gente vai enfrentar ao longo da temporada, então tem uma bagagem. O Dudu, camisa 10 de seleção brasileira de base por muito tempo. O Leozinho, porra, num processo de crescimento incrível. Então, acho que a entrega atual dos jogadores do Atlético, acho que já faz a gente entender que é um setor protagonista para o time do Furacão. Agora, o grande ponto é quanto a gente vai conseguir ao longo da temporada fazer esses nomes crescerem. Mas, repito, o custo-benefício do meio-campo do Atlético é um exemplo para os outros setores. Quanto mais o Atlético conseguir boas oportunidades de mercado, revelar, desenvolver e fazer zagueiros, atacantes, laterais, meio-campistas, goleiros entregarem muitos dentro da realidade financeira do clube, isso passa por trabalho e desenvolvimento interno dentro do Clube Atlético Paranaense, o Atlético sai mais e mais vencedor. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.